Alguém aí pode me dizer como é que viciante se tornou uma qualidade? Você já reparou que viciante de repente se tornou uma coisa boa? A gente fala assim, você precisa assistir essa série. Comecei a ver uma série, olha, é viciante. Ou, puxa, comecei a jogar um jogo aí, baixa esse jogo no seu celular porque esse joguinho, olha, é viciante, viu? Você vai adorar. Hoje comecei, nossa, encontrei ali um doce na esquina de casa, que entrega na sua casa pelo aplicativo. Esse doce é viciante, você precisa experimentar. O que aconteceu com a gente que a gente começou a achar que viciante era uma coisa boa? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar sobre as consequências negativas disso, por que que isso acontece, quais são as consequências negativas, vou falar de um livro muito interessante que acabou de ser lançado e de uma pesquisa que fala sobre o TikTok, que ele realmente pode ser viciante. Assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar seu like, se esse for um tema que te interessa, você achar que esse tema é importante, e se inscrever também aí para receber as notificações. Viciante. O que é viciante? A gente precisa entender que algumas coisas, elas são boas para a gente sobreviver. Coisas que quando a gente faz, a gente sobrevive e deixa descendentes com mais frequência. Quem faz mais daquilo tem mais chance de sobreviver, mais chance de deixar descendente. Então, essa é uma característica que passa para a próxima geração. A gente tem tendências no nosso comportamento que a gente já nasce com ela. Então, tem gente que é mais esfomeada, tem gente que é menos esfomeada, lógico que tem um componente cultural nisso também, de crescimento, educação e etc. Mas tem tendências que a gente traz com a gente que são biológicas. Ao longo da nossa história evolutiva, a gente já falou disso outras vezes aqui no canal, os comportamentos que propiciavam a nossa sobrevivência, a nossa perpetuação como espécie, eles foram permanecendo com a gente, eles foram sendo arraigados aí na nossa programação mental. Por quê? Porque quem não tinha esse comportamento deixou menos descendente, quem tinha mais desse comportamento deixou mais descendente. A fome é, para mim, um dos maiores exemplos. Não tinha geladeira, não tinha iFood, não tinha... eu sempre digo que você tinha que correr atrás da comida. Hoje é a comida que corre atrás da gente, mas na época você tinha que subir na árvore, tinha que matar bicho e etc. Então não tinha muita comida. Ou seja, aquele que quando tinha comida era o esfomeado, saía na frente, comia tudo, ele tinha mais chance de sobreviver para contar a história e deixar descendente, do que o cara que fala, não, come aí, depois eu vejo, eu fico com o que sobrar. O menos esfomeado, o menos voraz, sobrevivia menos. Então nós somos descendentes de pessoas vorazes. A voracidade, a vontade de comer até ver o fim, ela ficou marcada em nós como importante. E o que marca no nosso cérebro a importância? Um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela sinaliza um comportamento para nós que é importante e muitas vezes recompensador. Você está com sede, você toma aquele copo de água, você dá aquela sensação gostosa, né, de que matou a sede. Isso é marcado como recompensador. Bom, faça de novo. Isso serve para qualquer coisa que é prazerosa, qualquer coisa que é importante. Você deixar descendentes é importante, então a relação sexual é prazerosa. Você se alimentar é importante, então a alimentação é prazerosa. Mas outras coisas que são prazerosas, a gente já tem comentado aqui sobre isso, por exemplo, você ter uma descoberta, você entender um problema, você resolver alguma coisa, uma dúvida ser sanada. Isso também é prazeroso, porque a gente precisava resolver problemas, né, na nossa história. A gente ainda precisa, eu sei que tem muitos aí, mas essa característica de prestar atenção, ter uma ação, resolver um problema e aprender também é recompensadora. Por isso que a gente tem as sessões de charadas nos jornais, enfim, a gente tem os aplicativos, né, de charadas e palavras cruzadas, essas coisas, porque isso é prazeroso. Quando você cai a ficha, quando você dá o clique, isso também é prazeroso. Tudo isso é marcado pela dopamina. Muito bem, a dopamina marca o que é importante, ela marca o que é relevante e o que é recompensador. Isso foi, obviamente, com a modernidade, com a mudança do nosso contexto, foi migrando para outras coisas. Tem outras coisas que hoje a gente acha legal, a gente acha prazeroso, etc. Mas o mecanismo essencial, básico, é o mesmo. Olha, isso aqui é importante, faça de novo. A dopamina marca, isso aqui é importante, faça de novo.
Isso acontece quando a gente passa para tecnologias muito mais modernas. Por exemplo, o videogame. O videogame ele é recompensador, né? Quando você passa uma fase, quando você mata um inimigo, etc. Você tem aquele pico, putz, consegui, que legal, e aí você quer continuar, e você quer progredir, etc. É mais ou menos a mesma coisa. Até um mecanismo que é altamente viciante é o caça-níqueis. Porque o caça-níqueis, o cara fica lá, põe moedinha, vira. De repente, toca a campainha, faz aquele barulho, ele, ganhei! Isso é importante, então faz de novo. E faz de novo, e isso pode se tornar realmente um vício. Uma pesquisa muito importante agora acabou de sair, mostrando como isso acontece com uma tecnologia absolutamente moderna, que é a rede social TikTok. Olha só que pesquisa interessante. Eles pegaram ali algumas centenas, uns cento e poucos voluntários que usavam o TikTok. Na China ele tem outro nome, Douyin, alguma coisa assim, mas era o TikTok. E eles compararam as pessoas usando o TikTok lá, vendo os vídeos, em duas situações. Os vídeos gerais, aquela recomendação geral de vídeos, sem nenhuma especificidade para a pessoa, e os vídeos recomendados para aquele sujeito, baseado no algoritmo do TikTok, você sabe, né? Conforme você usa, as coisas que você mais gosta, as coisas que você mais curte, etc., vão aparecendo mais para você, e isso vai moldando a sua preferência do algoritmo. E eles colocaram essas pessoas numa máquina de ressonância magnética para ver como é que o cérebro se comportava. E eles viram uma diferença fundamental. Tem várias diferenças bem técnicas, mas uma é fundamental. Nesse circuito de recompensa, onde é liberada a dopamina, eles viram uma diferença entre uma região chamada núcleo estriado onde a dopamina age, ele mostra a saliência daquele estímulo, a importância, presta atenção, isso aqui, presta atenção, era igual nos dois contextos, quando era recomendação de vídeos gerais e quando era recomendação de vídeos para aquele sujeito. Só que numa outra área, chamada de área tegmentar ventral, que é associada não só à saliência, mas à recompensa, ao valor da recompensa, é aquela área que diz, olha, isso aqui é melhor para você, olha que gostoso, faz de novo. Essa área só foi ativada nos vídeos que eram recomendados para a pessoa, aquele que era pelo algoritmo, com a cara da pessoa, aí sim dava um barato, aí a pessoa ficava, né, recompensada. Era importante nos dois casos, importante nesse sentido, né, de captava a atenção, porque os vídeos são rápidos, com música, com luz, etc e tal, então os dois captavam a atenção, mas o vídeo recomendado, ele dava uma descarga de dopamina, e obviamente a pessoa fica mais tempo, porque ela vê aquilo, ela tem uma recompensa imediata, a sensação da dopamina é transitória. Por isso que as pessoas que assim, buscam a felicidade nas compras, por exemplo, não é que você vai lá, compra e fica feliz o resto da vida. Você compra, tem aquele pico de alegria e depois passa. E aí a pessoa compra de novo, compra outra coisa, etc. E também pode desenvolver vício em compras, né? A oniomania. Então, a velocidade do TikTok trazendo já as coisas que a pessoa gostava, porque o algoritmo sabia do que ela gostava, mantém essa recompensa o tempo todo. A pessoa está o tempo todo recompensa. O que acontece? Maior chance de ela não conseguir se desligar do TikTok. Maior chance dela perder o autocontrole. E isso acontecia. Eles viram nessa população, mais ou menos metade tinha um uso ok. Eles usaram para fazer uma aproximação, né? Não tem uma doença de dependência do TikTok, mas eles usaram os mesmos critérios de dependência química e aplicaram questionários como se fosse ali para o TikTok. Nessa aproximação, eles viram que mais ou menos metade das pessoas tinham um uso ok, um pouco menos da metade tinha um uso já problemático, um uso já se aproximando de uma perda de controle, e 6%, 5,9% para ser mais preciso, tinha um uso já no nível de dependência. A pessoa perde o autocontrole e ela fica fazendo aquilo, e olha que interessante, não é porque ela quer mais. Sim, ela quer mais, só que ela já não tem o autocontrole de parar. Isso é um dos problemas de a gente viver nessa estimulação contínua. Um livro que fala muito sobre isso, eu falei que eu ia recomendar, é este lançamento aqui, chamado Nação Dopamina, não por acaso, né? Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes
e o que nós podemos fazer para mudar, da doutora Anne Lambic. Essa doutora Anne Lambic, ela é uma pesquisadora de mão cheia, professora, enfim, alguém com um gabarito acadêmico muito forte, foi lançado esse ano pela editora Vestígio, e ela explica exatamente isso no livro. Como é que funciona esse balanço entre prazer e desprazer, como às vezes essa dependência ela deixa de ser prazerosa e a pessoa fica ali num ter que, ela tem que fazer, já não tem mais recompensa, ela só faz para não doer mais, para não ter mais dor, porque não fazer traz dor, fazer não traz prazer nenhum. Ela já não tem mais alegria em fazer aquilo, mas não fazer começa a ser um desprazer, então ela cria aquela dependência, e isso acontece em várias instâncias, em vários tipos de comportamento que são prazerosos, desde compra, sexo, jogos, redes sociais. Ela traz casos ilustrativos muito assim, emblemáticos, e ela traz também dicas que a gente pode fazer, dicas que a gente pode adotar de comportamentos para tentar combater isso. Para a gente fazer os nossos jejuns, a gente dar as nossas desligadas, a gente conseguir apreciar com mais profundidade as coisas mais lentas e não essa estimulação contínua, que essa estimulação contínua realmente pode levar a um esgotamento e pode trazer consequências negativas como a dependência. E isso a gente vê, né, no nosso dia a dia, a gente vê no consultório. Você tem casos de pessoas que certamente você conhece que exageram em algumas coisas, gente que exagera na bebida, mas você conhece provavelmente gente que exagera no celular, que exagera no videogame, na internet, etc. No jogo, tudo isso realmente pode se tornar um problema. Então fica a dica do livro Nação Dopamina, lançado pela editora Vestígio. Fica a dica para você desacelerar um pouco aí na dependência das telas, tirar o pé, fazer uns intervalos livres, para você encontrar outras fontes de prazer mais lentas, mais profundas, que não façam essa estimulação contínua e essa estimulação assim quase que frenética, porque isso pode realmente fazer você perder o seu autocontrole e se comportar como uma pessoa dependente química. Você já viu, né? Conta pra mim aí, coloca nos comentários quem que você já viu, como é que tá essa pessoa, conseguiu se tratar, qual foi o caminho que ela encontrou. Diz pra mim aí um pouco da sua experiência, porque essa troca aí você sabe que ajuda sempre todos nós. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aí e já clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo, porque você sabe que aqui vídeo novo e assunto é o que não falta.